Depois de algum tempo, ela se acalmou, mas permaneceu com a cabeça apoiada no peito de Graziella, sentindo como se estivesse nos braços da mãe que conhecera e que a criara. Graziella falou por fim, ainda emocionada. O que é? Sei que você me ofereceu uma vida nova, inclusive, com o reconhecimento judicial de que você é minha verdadeira mãe. Isso mesmo. Mas não posso aceitar uma coisa dessas. Eu andei pensando. Meus pais podem ter errado em comprar um bebê, mas será que eles sabiam o que havia acontecido? Será que eles chegaram a conhecer as circunstâncias criminosas em que eu fui tirada de você? Não sei. Quero que você veja uma foto deles. E quero que me diga se eram as mesmas pessoas que estiveram presentes para nos levar quando nascemos. Não posso fazer isso. Não me lembro do rosto daquelas pessoas. Eu estava fraca, e o lugar tinha pouca luz. Mas olhe, por favor. Está bem. Se isso vai acalmá-la. Suzane apanhou uma pequena mochila e dela retirou alguns álbuns de fotografia. Escolheu um em particular e o folheou, exibindo algumas fotos de seus pais. Graziella tomou o álbum das mãos da menina e observou atentamente. Ela não vira direito as pessoas que foram buscar as crianças e, à exceção de Leocádia, não poderia reconhecer ninguém. Contudo, aquelas pessoas que a fitavam através das fotografias não pareciam circundadas pela aura de crueldade que ela percebera nos gestos do casal que lhe tomara as filhas. Não são eles, afirmou com uma convicção que a ela mesma surpreendeu. Tem certeza? Tenho. Embora não me lembre das fisionomias daquelas pessoas, há algo nos olhos de seus pais que não existia naquele casal. O que? Ela refletiu por mais alguns segundos e respondeu de forma incisiva. Bondade. A resposta foi tão firme e convincente, que Suzane não teve mais nenhuma dúvida. Apertou o álbum de fotografias contra o peito e chorou longamente. Eu os amava muito, desabafou. E eles me amavam também. Eu sei. E sinto-me grata por isso. Durante os anos em que procurei por vocês, eu rezava e pedia a Deus que, se não as pudesse encontrar, que ao menos vocês estivessem sendo criadas por pessoas que as amassem e as tratassem bem. E acho que todas as duas conseguiram isso. Carminha pode estar com medo e raiva de mim, mas eu estaria sendo injusta se não reconhecesse o carinho que ela dá àquelas crianças. Você nem imagina como é importante para mim saber que não foram meus pais que me tiraram dos seus braços. Posso imaginar. Não quero que você pense que estou tentando anular tudo que os seus pais fizeram e sentiram por você. Como disse, sou-lhes grata pela forma como a trataram e acho muito bonito o sentimento que você tem por eles. Obrigada, Graziella. E é por isso, por esse sentimento e por tudo que vivemos no passado, que não quero perder o nome deles. Quero que as coisas continuem como estão. Reconheço-a como minha verdadeira mãe, mas não posso apagar tudo que meus pais me deixaram. E não falo só do meu nome e dos meus bens. Refiro-me ao legado de moral que construiu parte do meu caráter. Falo de sentimento, de amor, dos muitos momentos que vivemos juntos e que imprimiram em minha alma o verdadeiro sentido da vida. Isso, jamais irei perder. Quer dizer que você não quer ser reconhecida legalmente como minha filha. Não fique triste. Não quero que você pense que estou sendo ingrato ou coisa parecida. Mas não posso, simplesmente, apagar a minha identidade. Não dá para construir outra sobre aquela que deu base à minha personalidade. Será que você consegue compreender isso? Compreendo e admiro muito a sua lealdade. Não tem importância. Durante muito tempo, queria encontrá-las e ouvi-las me chamar de mãe. Mas isso agora não tem mais valor. O que vale é o amor que sempre senti por vocês e que espero poder semear em seus corações. Suzane abraçou, e ela prosseguiu.
Quanto à herança que vocês têm direito, posso deixar-lhes tudo em testamento. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Você é uma pessoa maravilhosa, Graziella. Estou muito feliz por tê-la encontrado e por ser sua filha. Abraçaram-se novamente, e Graziella ajudou Suzanne a arrumar suas coisas no novo quarto. Depois, deixou-a sozinha para que ela pudesse pensar e se ambientar na nova casa. Queria que Suzanne se sentisse à vontade e que se acostumasse com a vida que teria dali para frente. Suzanne pensou nos pais mortos e sentiu saudades. Escolheu uma fotografia que fora tirada em seu último aniversário com eles, quando fizera 18 anos, e colocou-a num porta-retratos vazio que havia sobre a mesinha de cabeceira, um dos muitos que Graziella havia espalhado por todo o quarto. Terminou de ajeitar o porta-retratos e seus pensamentos a levaram novamente até René. Um leve aperto incomodou seu coração, e lágrimas lhe vieram aos olhos, retornando intactas. Depois de tudo, não conseguia mais chorar por René. Capítulo 31. Um trem parecia ter atropelado a cabeça de Beatriz, que segurava nas mãos o resultado do exame de sangue que fora buscar naquela manhã. Achava praticamente impossível que aquilo tivesse acontecido, mas era verdade. Com todas as suas precauções e cuidados, algo em seus métodos preservativos falharam, e ela estava grávida. E uma gravidez, naquele momento, representava uma mudança brusca em seus objetivos. A dor de cabeça era resultado da raiva contundente de Lorena, que via naquela gravidez todo o fracasso de seus planos. Lorena a rodeava furiosa, praguejando contra ela e dando socos violentos na mesa. A moça nada a percebia, mas o mal-estar foi se acentuando, até que viu Vitor se aproximar. "Desculpe-me a demora, meu bem", falou ele, beijando-a com ternura e jogando ao seu redor folículos cor-de-rosa carregados de amor. Percebendo que ela não ia bem, Vitor a abraçou com efusão, e uma chuva rosa se derramou sobre ambos, causando uma sensação de desconforto em Lorena. O espírito se afastou contrariado. Não podia suportar aquelas vibrações de amor puro e sincero, que não se casavam com os seus propósitos mesquinhos. "Você pegou o resultado do exame?" perguntou ele ansioso. "Peguei." "Deu positivo, não foi?" Ela sentiu. "Só podia ser, pela sua cara." "E agora, Vitor, o que vamos fazer?" Ele passou a mão pelos cabelos e não respondeu. "Precisamos contar aos nossos pais." "Calma. Vamos pensar primeiro." "Mas não tem outro jeito. Já estou grávida de 6 semanas, e a barriga logo vai crescer." Ele coçou a testa e considerou. "Como é que isso foi acontecer?" "Nós sempre tomamos cuidado." "O que vamos fazer?" "Meu pai vai ficar furioso." "Existem meios mais fáceis de se resolver isso", gritou Lorena à distância. "Faça abortar, Vitor." "Eu estou mandando." Beatriz captou a sugestão distante de Lorena, mas Vitor com ela não sintonizou. "E se nós tirássemos o bebê?" perguntou ela em lágrimas. "De jeito nenhum. Você sabe que sou contra o aborto. E você também nunca foi a favor." "Tem razão, Vitor, perdoe-me", rebateu ela aos prantos. "Pense bem, Bia. Você não tem motivos para estar assim. Tudo bem que não estava nos nossos planos. Estou me formando, implantando a coluna esportiva no jornal do meu pai, e você ainda está na faculdade. Mas aconteceu. Sei que vai ser difícil, mas podemos lidar com isso." Beatriz chorava, mais pela influência de Lorena do que pelo seu próprio desespero. As palavras sensatas de Vitor, contudo, jogaram uma luz sobre a sua aflição, e ela pôde raciocinar com mais clareza. "Acho que você tem razão", concordou, enxugando as lágrimas. "Na verdade, não sei bem o que me deu." "Você é muito jovem e ficou apavorada."
É compreensível. Mas vai dar tudo certo. Quando o bebê nascer, já estarei formado e poderei pagar uma babá e uma empregada. E você vai continuar estudando. Será que vai ser assim tão fácil? Vai depender de nós. Afinal, um filho não é nenhum bicho de 7 cabeças. Somos jovens, mas não somos crianças. Percebendo que perdia terreno, e sem poder se aproximar, Lorenos ficava rodeando, buscando uma brecha por onde pudesse se infiltrar e romper aquela aura de proteção com que o amor de Vitor encobria Beatriz. De longe, esbravejou. Você vai ser péssima mãe, sua bruxa. Enfraquecida, novamente Beatriz conectou sua mente a dela e repetiu quase com as mesmas palavras. Ah! Vitor. Tenho medo de não ser boa mãe. Que bobagem é essa, Beatriz? Você vai ser excelente mãe. Com certeza, muito melhor do que foi a minha. Pela primeira vez em muitos anos, Lorena ouvia a opinião do filho a seu respeito. Nunca, em toda a sua vida, se preocupara com a ideia que Vitor fazia dela nem se questionara sobre o seu desempenho como mãe. Achava mesmo que não se importava com isso, mas ouvir dele, de forma tão fria e impessoal, que não fora boa mãe, causou-lhe surpreendente e doloroso choque. Não quis mais se aproximar nem esbravejar contra a Beatriz. Ao contrário, calou-se e ficou olhando Vitor acariciar a barriga da moça, pensando se deveria, mais tarde, sondar a mente do filho para tentar descobrir mais a seu respeito. Naquele momento, contudo, tinha que guardar a distância e, mesmo que conseguisse alguma proximidade, preferiu não se cercar deles e deixou-os, acabrunhada. Com Lorena fora de vista, Beatriz foi melhorando rapidamente da dor de cabeça, e as ideias que surgiram mais nítidas em sua mente. Vamos contar logo aos nossos pais, sugeriu-a, agora mais segura de si. Quando? Hoje mesmo. Você vai à minha casa, e nós contamos juntos. Depois falaremos com o seu pai. Ficou tudo acertado. Naquele mesmo dia, Beatriz e Vitor contariam tudo aos pais. Carminha chegou mais cedo do trabalho, e Beatriz a chamou logo que percebeu que ela havia entrado em casa. Gostaria muito de falar com os dois ao mesmo tempo, mas não aguentava mais esperar. E, se a mãe ficasse sabendo primeiro, talvez fosse mais compreensível e ajudasse a acalmar a explosão do pai. O que foi, minha filha? Indagou Carminha, preocupada com a seriedade no semblante da filha e do namorado. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Mais ou menos. Ela podia notar a ansiedade no rosto da mãe e resolveu acabar logo com aquilo. Na verdade, mãe, o que aconteceu é que eu estou grávida. Grávida? É, mãe, grávida. Quem é que está grávida? Perguntou Renato, que acabara de abrir a porta da sala e ouvir apenas o final da conversa. As duas olharam para ele atônitas, até que Vitor tomou a dianteira e foi logo falando. E a Bia, Renato? Viemos aqui para lhes contar. Aquilo era algo que Renato não poderia esperar. Só ele sabia como lhe custava fingir que consentia no namoro de sua filha com aquele rapaz, mas pretender que ele aceitasse aquela gravidez era um absurdo ousado e inimaginável. Vocês não têm juízo. Censurou entre os dentes, segurando a mão para não acertar um soco no queixo de Vitor. Aconteceu, pai. Mas não se preocupe, Renato, esclareceu Vitor. Nós vamos nos casar. Casar? De jeito nenhum. Nem pensar. Você vai abortar esse filho, Beatriz, custe o que custar. Renato, horrorizou-se Carminha, mal crendo no que acabara de ouvir. É isso mesmo. Proíbo Beatriz de se casar com esse desvairado e ter um filho dele. Só passando por cima do meu cadáver. Ficou louco, pai? Retrucou Beatriz, coberta de indignação e revolta. Desde quando você é dono da minha vida?
Desde que você vive na minha casa e sob o meu sustento. Não seja por isso, gritou ela. Posso me mudar agora mesmo. Deixe de ser tola, menina. Você não tem para onde ir. Não me leve a mal, Renato, interveio Vitor, esforçando-se para manter a calma e o respeito. Beatriz e eu não estamos pedindo a sua permissão nem precisamos dela. Somos maiores e capazes de decidir a nossa própria vida. Agora, se você prefere ameaçá-la com um aborto ou expulsá-la de casa, não se dê a esse trabalho. Levo Beatriz para morar comigo em minha casa. Dominado pela fúria, Renato postou-se diante dele e, encarando-o com os olhos flamejantes de ódio, disparou. Experimente. Mato antes que tente. Meu Deus, Renato, falou Carminha. Não o estou reconhecendo. O que deu em você para destilar tanto ódio e usar de toda essa violência? A intervenção de Carminha a chamou de volta à razão. Estava indo longe demais e precisava se conter antes que acabasse delatando os reais motivos para desejar impedir aquela desgraça. Beatriz não compreende, desculpou-se ele, mordendo os lábios para conter o ímpeto de cólera. Ela é jovem, vai estragar sua vida. Vai chutar a faculdade e passar o resto da juventude trocando fraldas. Isso não é futuro para ninguém. Isso, quem decide somos nós, objetou Beatriz. E você não tem nada com isso. Não queremos lhe faltar com o respeito, Renato, acrescentou Vitor, mas já nos decidimos. Vamos nos casar e ter esse filho, quer você nos apoie ou não. Seu pai vai apoiar, tornou Carminha, olhando-o com ar de súplica. Não vai. Ele devolveu o olhar dela com um furor nunca antes visto. Não, disse ele secamente e rodou nos calcanhares, ganhando a porta da rua. Carminha foi atrás dele e alcançou-o na garagem, pronto para entrar no carro e sair. O que foi que deu em você? Repreendeu-o, ainda sem entender. Depois de tudo o que nos aconteceu. É exatamente por causa do que nos aconteceu que estou tentando impedir essa sandice. Não, Renato. Você se esquece porque tivemos que adotar nossos filhos. Isso é coisa do passado, rebateu ele indeciso. Só porque aconteceu com você, não quer dizer que vai acontecer com Beatriz. Os tempos são outros, e as circunstâncias, também. Não vou apoiá-lo nisso. Você sabe que, depois do que me aconteceu, tornei-me radicalmente contra o aborto. E passei isso para Beatriz. Nota-se. Mas nesse caso é diferente. Gilson não pode entrar na nossa vida assim. O pai de Vitor? Surpreendeu-se ela. Por quê? Por nada. Você não tem o direito de me esconder as coisas. Beatriz também é minha filha. Existem coisas sobre o Gilson que você não sabe. Que coisas? Segredos. Segredos terríveis do passado. Que tipo de segredos? Você não está entendendo, não é? Ela meneou a cabeça, aturdida. Não está entendendo nada. Eu não seria contra esse casamento se não tivesse um motivo muito forte para não querer uma ligação da nossa filha com o pai de Vitor. Mas então me conte, pelo amor de Deus. Se você tem algo contra ele, eu preciso saber. Renato encarou com os lábios trêmulos, apertando a mandíbula como se desejasse conter a onda de ódio que emanava dele. Gilson foi a pessoa que encontrou Beatriz para nós. Disparou ele, de forma implacável e chocante. Ele era o traficante de bebês. A surpresa seguiu-se o choque, e Carminha não ouviu mais nada. Levou a mão às têmporas e desfaleceu sem emitir um ruído. Renato correu para ela e a amparou, sentando-a no banco do carro. Foi até uma torneira próxima e apanhou um pouco de água com as mãos em concha, espargindo-as sobre seu rosto. Ela voltou-se aos poucos e foi enquadrando o rosto de Renato com vagar.
Como você pôde nunca me contar isso? Explodiu ela de repente. Não queria preocupá-la. Foi por isso que você tentou proibir o namoro. Divagou Carminha, subitamente compreendendo o significado de tudo. Agora faz sentido. Mas por que mudou de ideia? Gilson me convenceu de que era o melhor. Gilson? Mas como? Você tornou a se encontrar com aquele homem? Eu não tive escolha. Estava pressionado e achei que caberia a ele encontrar uma solução. Afinal, o filho é dele. E você ainda confia nele? Esse Gilson deve ser perigoso. Você tem razão, ele é perigoso. E é capaz de qualquer coisa para se ver livre da cadeia. Ele matou o pai de Beatriz? Matou. E pode nos matar também. Jesus. Compreende agora por que não posso consentir nesse casamento. Nem no nascimento dessa criança. Carminha ocultou o rosto entre as mãos e chorou. Jamais poderia supor que sua filha fosse se aliar ao filho de um homem tão perigoso. Concordava que um casamento entre Beatriz e Vitor, naquelas circunstâncias, seria perigoso. Mas um aborto. Tudo acontecera quando ela era ainda muito jovem. Renato fora seu primeiro e único namorado, e os dois se haviam conhecido na festa de 15 anos de uma prima. Carminha contava então 14 anos e Renato, 17. Começaram a namorar e, no ano seguinte, ela engravidou. Estavam no início da década de 70, e a gravidez de adolescentes solteiras não era bem vista pelos pais e a sociedade, de forma que a família de Carminha não poderia saber. Apesar de ricos mineradores, os pais de ambos provinham de famílias mineiras tradicionais, e a gravidez da menina seria um escândalo no seio da sociedade conservadora. Os jovens sentiram medo e resolveram tomar o caminho que julgavam mais fácil: o aborto. Como dinheiro não era problema, Renato conseguiu a quantia necessária com bastante facilidade, e o aborto se realizou sem o conhecimento de ninguém. Mas as coisas não correram da forma desejada. Uma infecção não esperada roubou de Carminha, para sempre, as esperanças de se tornar mãe. Ela chegou a ser internada no hospital, e os pais descobriram o ocorrido, mas conseguiram abafar o caso e ninguém mais ficou sabendo. Daquele dia em diante, seus encontros com Renato passaram a ser vigiados, e o esperado era que se casassem logo que o rapaz concluísse os estudos. Assim que Renato terminou a faculdade de Geologia, o casamento se realizou, e eles se mudaram para o Rio de Janeiro, onde montaram toda a parte administrativa de seu negócio. Começaram então as tentativas de Carminha engravidar. Consultaram os maiores especialistas do Brasil e do exterior, mas os danos causados a seu útero pelo aborto eram irreversíveis, e ela perdia todos os bebês. Jamais poderia se tornar mãe. A solução era adotar uma criança. No princípio, Carminha e Renato resistiram à ideia, mas a impossibilidade real de gerar filhos, aliada ao imenso desejo dela de se tornar mãe, fizeram com que eles reformulassem seus conceitos e partissem para a adoção. Beatriz foi aceita em suas vidas e em seus corações sem maiores problemas, assim como Nicolas veio a ser posteriormente. Com o casal de filhos, a família parecia completa, e a vida, perfeita. E agora Beatriz se via em situação semelhante à de Carminha, só que o pai da criança era alguém que poderia pôr em risco não somente a integridade física mas também a integridade moral daquela família. Como fazer, contudo, para impedir que o pior acontecesse? Conta a verdade, a Beatriz estava fora de cogitação. A insegurança e o medo de perder os filhos fariam com que Carminha tudo tentasse para lhes ocultar a verdade. Ela podia enfrentar qualquer adversidade da vida, menos perder os seus filhos. Ele devolveu o olhar com um furor nunca antes visto. Capítulo 32. À mesa do café da manhã, Carminha deu pela falta de Beatriz.
Nicholas devorava seu pão com manteiga como sempre fazia, alheio aos problemas da casa, e ela deu um sorriso amargo. Perder os filhos seria o pior castigo que poderia merecer. Olhou para Renato, que parecia ler os seus pensamentos, e ele afagou a sua mão, desalinhando, com a outra, os cabelos do filho. "Onde está Beatriz?" perguntou ela à criada, que vinha trazer mais leite. "Saiu cedo, sem tomar café." "Disse aonde ia?" "Não, senhora." "Deve ter ido à faculdade", comentou Nicholas, estalando a língua. Carminha não respondeu. Tornou a olhar para Renato, que permanecia com o semblante impenetrável, causando-lhe uma espécie de tremor. "O que foi, querida?" o indagou, tentando modular a voz para não deixar transparecer ao filho o seu quase desespero. "Nada." Foi a resposta evasiva. Na verdade, nem ela sabia o que era. Uma sensação de mau agouro arrepiou os seus pelos, e ela se encolheu assustada. "Está com frio, mãe." Era o menino, e ela balançou a cabeça. "Está ficando velha, hein? Trate de terminar logo esse café ou vai se atrasar para a escola", advertiu Renato, mas olhando para ela. Quando o café terminou, Renato saiu com Nicholas para levá-lo à escola, e Carminha correu para o celular. Ligou para Beatriz, que atendeu prontamente. "Oi, mãe. Onde você está?" "Na faculdade." "Por que saiu tão cedo?" "Passei na casa do Vitor primeiro." "Por quê?" Essa pergunta me parece meio fora de propósito, mas tudo bem. Talvez seja porque Vitor é meu namorado, meu futuro marido e pai do filho que espero. Fez-se um silêncio nervoso, e Carminha retrucou. "Está se sentindo bem?" "Estou." "Nenhum enjoo?" "Nenhum." "Por que não vem para casa descansar?" "Não estou doente, mãe. Sinto-me ótimo e não vejo motivo para faltar à aula." "Eu acho que seria melhor. Depois a gente conversa." "Tenho que ir para a aula", mentiu. "Um beijo." Desligou antes que Carminha dissesse mais alguma coisa. "Era sua mãe?" indagou Vitor. Os dois estavam sentados em um banco do pátio, conversando enquanto as aulas não se iniciavam. "Não estou com vontade de falar com ela agora." "Sua mãe é legal, Bia. Seu pai é que está criando problemas." "Eu sei. Mas quero resolver as coisas sozinha com você. Não quero mais contar com eles daqui por diante. Isso é muito chato. Meu pai está nos dando apoio, não entendo o que houve com o seu. Seu pai é uma pessoa sensata e coerente. Meu pai deve ter enlouquecido." "Não pense assim. Talvez ele esteja passando por algum problema. Isso não é desculpa. Todo mundo tem problemas, e não é certo nos descontar a outros." "Deixe isso para lá", finalizou ele, puxando-a para lhe dar um beijo. "Vamos entrar. Já está quase na hora de as aulas começarem." Entraram, e o dia transcorreu normalmente. Pelo menos para eles. Para Renato, contudo, parecia que uma assombração pairava sobre o seu lar, devastando as energias de felicidade que ele levara anos para colocar ali. Quase não conseguiu trabalhar direito e, no fim do dia, sentia-se exausto e desanimado. Pensou em ligar para Beatriz por diversas vezes, mas mudou de ideia em todas. Não sabia o que lhe dizer além de: "Tire esse filho." Quando ele chegou à noite, Beatriz estava trancada e só saiu na hora do jantar. Sentou-se à mesa como se nada tivesse acontecido e começou a comer naturalmente. Carminha não sabia como agir, com medo de dizer alguma coisa imprópria, até que Renato falou cuidadosamente. "Pensou no que eu lhe falei?" "No que?" tornou Beatriz. "Você sabe." "Não sei, não. Você só me falou absurdos, e não considerou absurdos."
Que absurdos! Quis saber Nicholas. Renato endereçou a ela um olhar severo, como quem diz: não conte, mas ela o ignorou. Eu estou grávida, Nicholas. Vou ter um filho. O menino a fitou em dúvida, mas logo compreendeu e revidou com curiosidade. O pai é o Victor? É claro. Quer dizer que eu vou ser tio? Vai. Legal. Um estrondo se ouviu, e todos se voltaram na direção de Renato. Ele se havia levantado com tanta fúria que sua cadeira foi ao chão. Isso é um disparate, esbravejou ele. Não quero mais esse tipo de conversa à mesa. Ainda mais com seu irmão, Beatriz. Uma criança. O que é que tem, pai? Revidou o menino. Sei muito bem como as mulheres engravidam. E depois, acrescentou Beatriz, Nicholas é meu irmão e tem o direito de saber o que está acontecendo na família. Renato ia dizer alguma coisa estúpida, mas Carminha se levantou e interveio. Chega, Renato. Deixa a menina em paz. Você a está defendendo. Vociferou ele. Sabe o que pode acontecer e, ainda assim, a defende? O que pode acontecer? Questionou Beatriz. Além de eu ter um filho e me casar? Nada pode acontecer, tornou Carminha às pressas. Seu pai só está preocupado com o seu futuro e o seu bem-estar. Você pode se perder na vida, gritou Renato. É isso que quer? Sem nós, o que será de você? Beatriz não respondeu. Sentiu as lágrimas subirem-lhe aos olhos e se levantou da mesa, correndo para o quarto. Não entendia que Renato se referia à perda da família que ela sempre conhecera, e achou que ele a julgava uma perdida e ameaçava retirar-lhe o seu apoio de pai. Não devia ter dito isso, censurou Carminha. Ela vai achar que você a está julgando pela gravidez. Carminha se levantou atrás dela, e Nicholas ficou parado olhando, de boca aberta, sem entender nada. A porta do quarto estava trancada, e Beatriz se recusava a abri-la. Por favor, minha filha, deixe-me entrar. Vá embora, mãe. Não quero falar com ninguém. Só um minuto, por favor. Sou sua mãe, quero o seu bem. Isso não é querer o meu bem. Não me confunda com seu pai. Ele está em desequilíbrio, eu não. Vamos, abra. Só um instante. A chave rodou na fechadura pelo outro lado, e Beatriz abriu a porta. Tinha os olhos vermelhos, e soluços contidos agitavam o seu peito. Carminha entrou e fechou a porta com cuidado. Sentou-se na cama ao lado da filha, que se atirou em seus braços e disse entre lágrimas: O que foi que houve com papai? Ele nunca foi assim. Seu pai anda passando por uma pressão muito forte. Não ligue para o que ele diz. Ele me chamou de perdida. Que coisa mais ultrapassada. Mas doeu, mesmo assim. Logo eu, que sempre fui responsável e estudiosa. Nunca tive um monte de namorados nem uso drogas. Não fumo nem cigarro. Ele não tinha o direito de falar comigo daquele jeito. Só porque estou grávida. E daí? Hoje em dia, isso é normal, e vocês são de uma geração que já estava vivendo a liberação sexual. Qual é o problema? Seu pai anda nervoso. Não é nada com você. É, mas está descontando em mim. Procure relevar o que ele diz. Vou falar com ele, e tudo vai se ajeitar. Acho bom. Se não, vou-me embora dessa casa. Embora. Para onde? Para a casa do Victor. O pai dele pelo menos é compreensivo, e tenho certeza de que vai me receber. Carminha levou a mão à boca e protestou espantada. Não faça isso. Faço, sim. Já conversei até com Victor, e ele me disse que, se papai não parar de me pressionar,
Eu posso ir morar na casa dele até o nosso casamento sair. Vocês vão mesmo se casar? Vamos. Na próxima semana, vamos dar entrada nos papéis. Não se precipite, Beatriz. Espere até eu conversar com seu pai. Não estou me precipitando. Fiquei muito decepcionada com a reação dele. Esperava mais compreensão. Sei disso e não lhe tiro a razão. Mas espere um pouco mais. Vou falar com ele e tenho certeza de que tudo vai se resolver. O pior estava para acontecer, e Carminha precisava impedir. Não podia permitir que Beatriz fosse morar na mesma casa em que Gilson, não com tudo o que estava acontecendo. Você tem que parar agora mesmo com essa perseguição à nossa filha, exasperou-se Carminha, assim que encontrou Renato, andando de um lado a outro no quarto. É ela que tem que criar juízo e tirar esse filho. E largar desse rapaz. Ele não serve para ela. Beatriz e Vitor já resolveram ter o filho e se casar. Pior. Ela disse que vai sair de casa e morar com ele. Na casa do Gilson. O quê? De jeito nenhum. Não vou permitir uma loucura dessas. Imagine se vou deixar a minha filha entrar espontaneamente no covil do lobo. Abra os olhos, Renato. Você reclamava de mim, dizia que eu poderia pôr tudo a perder, mas é você quem está sendo imprudente. Age feito louco, toma atitudes incoerentes e irracionais. Mas aquele homem é uma ameaça. Por isso mesmo. A hora é de agir com cautela. Você quer afastar Beatriz de Gilson, mas o que está fazendo é aproximá-los cada vez mais. Ela acha que Gilson é compreensivo e está lhe dando apoio. Ele não disse nada. Mas somos nós que temos que apoiá-la. Precisamos ficar ao lado dela e afastar a outra do nosso caminho. Que outra? Ela olhou para os lados, aproximou-se dele e sussurrou. A gêmea. Ela é que é o perigo. Não Gilson. Nem tanto Graziella. Sem a gêmea, nenhuma suspeita recairá sobre nós. Gilson tem planos para ela. Que planos? Ele não respondeu. Que planos? Ela tapou a boca, engolindo um grito de horror. Ele pretende matá-la. Foi o que deu a entender. Não acredito. Isso, não podemos permitir. O que quer que eu faça, Carminha? Que me interponha entre ele e a moça e morra também. Mas, Renato, não podemos deixar que esse homem tire a vida de uma inocente. Pensei que quisesse se livrar dela. Mas não assim. Quero oferecer-lhe dinheiro, joias, propriedades, o que ela quiser. Não quero a culpa de um crime na consciência. Você não vai fazer nada. Quem vai é ele. Mesmo assim. Eu sei de tudo e, se me calar, estarei compactuando com ele. Não se meta com Gilson, Carminha. Ele é perigoso. E esse é um motivo bem sério para não permitirmos que Beatriz more na mesma casa que ele. Pois então, se você realmente quer o bem dela, pare de pressioná-la. Não a persiga nem tente forçá-la ao aborto. Ele olhou em dúvida. É o único jeito. Pelo bem de Beatriz, não diga mais nada contra a sua gravidez e o seu casamento. Vamos esperar que as coisas se ajeitem naturalmente. E se isso não acontecer? Aí então teremos que encontrar um meio de proteger os dois. A ela e ao bebê. Mas sem crimes. Os dois estavam sentados em um banco do pátio, conversando enquanto as aulas não se iniciavam. Capítulo 33. Apenas Leandro e Amélia sabiam que Suzane havia ido morar com Graziella e, a seu pedido, não comentaram nada com ninguém. Por mais que Graziella quisesse se aproximar de Beatriz, não podia simplesmente aparecer na sua frente e lhe dizer: Oi. Sou sua verdadeira mãe. Por que você não convida a Carminha para um chá?
sugeriu Leandro a Amélia. Aí poderíamos conversar com ela e procurar esclarecer tudo. Ela já sabe de tudo, objetou Graziella. Do contrário, por que estaria me evitando? Não quero parecer insensível, interveio Amélia, mas será que vale realmente a pena você se aproximar de Beatriz? Já não tem a Suzane. Beatriz também é minha filha. Precisa conhecer a verdade. Mas está vivendo com outra família. E talvez a verdade lhe faça mais mal do que bem. Pode até ser, mas ela também é minha filha. É seu direito conhecer a verdade, e o meu, tentar me reaproximar. O que você acha, Suzane? Eu? Não sei. Prefiro não opinar. Os pensamentos de Suzane estavam voltados para René. Fazia muito tempo que não via e sentia saudades, imaginando por onde ele andaria. Na verdade, René não se conformava de haver perdido Suzane. Procurava nos lugares que ela frequentava, em vão. Todos os dias, ia até a praia e ficava andando na calçada, olhando os carros que passavam, procurando seu rosto por detrás do insufilme dos vidros. Até então, não conseguira vê-la. Ele caminhava pela beira da praia, no final da tarde, quando teve certeza de que a via. Ela estava diferente, com aqueles cabelos compridos e alourados, o corpo mais cheio e arredondado, mas era ela, com certeza, exibindo diferenças que o tempo era capaz de imprimir. Estava assentada em uma cadeira, olhando o mar e de mãos dadas com um rapaz, provavelmente o seu namorado. De onde estava, ficou observando-os. Suzane parecia muito mudada. Não era só o cabelo e o corpo mais cheio de curvas. Algo diferente iluminava o seu semblante. Resolveu aproximar-se. Passou na frente dela e lhe lançou um olhar direto, surpreendendo-se com o que via. A barriga dele estava exposta ao sol do fim da tarde, e uma pequena elevação delatava a gravidez. Estacou abismado, e 1000 pensamentos se entornaram em sua mente. E se aquela criança fosse dele? Ela e o namorado pareciam felizes, rindo e beijando-se de vez em quando, e ele apalpava o seu ventre com carinho, falando coisas amorosas em seu ouvido, coisas que ela ouvia com prazer e para as quais tinha sempre uma gargalhada de pura satisfação. A cena encheu René de ciúmes. Suzane deixara o cabelo crescer e fizera mechas alouradas, tal qual ele a vira da outra vez, havia muito tempo. Naquela oportunidade, ela devia estar usando uma peruca muito igual ao cabelo de hoje, talvez para impressionar o namorado com algum maneirismo carioca. E o corpo mais cheio, é claro, se devia à gestação de poucos meses. De toda a sorte, ela estava linda, mais linda do que nunca. Seu coração acelerou, e uma vontade louca de tomá-la nos braços se apoderou dele. É claro que não era Suzane que ele via. René estava diante de Beatriz, que ostentava uma barriguinha ainda tímida, mas com todo o jeito de gravidez. Ficou parado diante dela, remoendo o ciúme e o despeito, ainda mais porque duvidava que ela não o tivesse visto. Ela o vira, tinha certeza, e fingia que não via, para não ter que falar com ele diante de seu namorado riquinho. Vitor também o notou. Ele a encarava de forma insistente, e Beatriz, que até então não tinha se dado conta da presença dele, olhou por um instante, para logo em seguida desviar o olhar, achando que fosse um flerte descarado na frente do namorado. Algum problema, amigo? Indagou Vitor, incomodado com a insistência do olhar de René sobre Beatriz. Nenhum, respondeu ele, ainda olhando para ela. Não fala mais com os amigos, Suzane. Perdão, mas você está me confundindo com outra pessoa, asseverou-a. Não me chamo Suzane. Quer dizer que você agora, além de mudar de jeito, mudou também de nome? Como disse. Não estou entendendo. Não precisa fingir para mim, Suzane. Ouça, amigo, cortou Vitor, é claro que houve um engano.
Ela não se chama Suzane e não conheci. Você a está confundindo com outra pessoa. Só se for com o seu clone, não é, Suzane? Ou você pensou que mudar o cabelo e exibir a gravidez seriam suficientes para me enganar? Está sendo inconveniente, meu camarada, exasperou-se Victor. Já disse que ela não é essa tal de Suzane. Eu não ligaria tanto para o fato de ter me deixado se você não estivesse grávida. De quem é esse filho? É dele. Pare com isso, advertiu Victor, preocupado com Beatriz, que parecia estar se sentindo mal. Por que não me contou que estava grávida? Eu a estou procurando há tempos. Só queria vê-la passar. Mas quando vi a sua barriga, não pude me conter. De quem é esse filho, Suzane? Você está se tornando impertinente, rapaz, repreendeu Victor. Vá embora. Ela não é Suzane e não o conhece. Vá procurar a sua namorada em outro lugar. Minha namorada? Ela nunca foi minha namorada. Sempre foi sua, porque é você que tem o dinheiro. De mim, ela sempre foi amante. Só me quis para a cama. René não conseguiu terminar de falar, porque Victor lhe acertou um soco na boca, e ele tombou na areia, surpreso com a inesperada agressão. Eu lhe avisei, bradou Victor. Não vou permitir que você ou qualquer outra pessoa insulte Beatriz. Beatriz? Repetiu ele, a mão na boca para parar o filete de sangue que escorria. Então é esse o seu nome agora? Foi assim que você o enganou todo esse tempo. Beatriz para os ricos e Suzane para os pobres. Victor ia esmurrá-lo de novo, mas Beatriz se levantou e dobrou a cadeira, segurando a mão do namorado. Vamos embora. Ele deve estar bêbado. Não estou bêbado. E não sou idiota. Se você quer ficar com esse Mauricinho, o problema é seu. Mas eu tenho o direito de saber se o filho que você carrega na barriga é meu. Foi preciso muito esforço para Beatriz afastar Victor dali. Ele estava tão indignado com as palavras de René que tinha vontade de socá-lo até deixá-lo inconsciente. Beatriz, contudo, saiu arrastando pela areia, e eles atravessaram a rua, entrando no condomínio em que ela morava. Devia ter me deixado dar uma surra naquele malandro, falou Victor. Onde já se viu tamanho desrespeito? Ele me confundiu com alguém. Alguém chamado a Suzane. Suzane. Já ouvi esse nome em algum lugar. Ele ficou pensativo alguns minutos, até que se lembrou. Já sei. Não foi esse o nome que Dona Amélia disse que era da namorada do filho? É mesmo. E Dona Amélia falou que ela é igualzinha a você. Falou. É a mesma garota que eu vi na praia, no outro dia. Só pode ser. Namorada do filho de Dona Amélia, que é rico. E amante do pobretão. Será? Eu lhe falei, não falei? E você ainda ficou com ciúmes. Mas agora está vendo que eu tinha razão. Essa Suzane deve ser da pá virada. Não me agrada ser confundida com alguém assim. Como pode haver duas tão iguais? E eu é que sei. Deve ser mesmo minha sósia, já que não acredito em clones. Ou irmã gêmea. Que besteira, Victor, hesitou ela. A essa altura, não acho nada besteira. Tudo é possível. Mas como? Beatriz balançou a cabeça, em dúvida. Não pode ser. Sei que essa ideia é estranha, mas agora me ocorreu. Como é possível haver duas pessoas tão idênticas, a ponto de serem constantemente confundidas, se não são gêmeas? Não sei. Mas agora sou eu que quero descobrir. Preciso tirar essa história a limpo. Como? Indo à casa de Dona Amélia. Você vai comigo? Finalmente mudou de ideia e aceitou o fato, não? É essa a abordagem de hoje e foi demais.
O rapaz estava certo de que eu era Suzane. Preciso conhecê-la. Saber se tem uma sósia. Está certo. Um dia desses, quando sua mãe for visitar Dona Amélia, iremos com ela. Você se esqueceu de que minha mãe não frequenta mais a casa de Dona Amélia. Então iremos lá sem ela. É só arranjar uma desculpa para lhe fazermos uma visita. Quando Vitor abraçou Suzane, nem percebeu que, a seu lado, Lorena observava os seus movimentos. Desde que o ouvira dizer que ela não fora boa mãe, ficara arrasada. Por mais que tivesse consciência de suas limitações maternas, em sua cabeça, aquele era o amor de mãe que ela pudera dar e que julgara suficiente para o filho. Não era dada carícias nem tinha paciência para aquelas brincadeirinhas tolas, mas amava o menino. Não se recusara a abrir mão dele quando Gilson pedir o divórcio. No momento em que as lágrimas lhe subiram aos olhos, aproximou-se do filho e, pela primeira vez, o abraçou. Ele detectou sua presença, porque seus pelos se eriçaram, e sentiu uma leve tonteira. Subitamente, a imagem da mãe lhe veio aos pensamentos. Não uma imagem nítida, mas aquela que se acostumara a ver na cômoda do quarto do pai. Não guardava mais lembrança alguma de sua fisionomia. O que foi? Indagou Beatriz, notando que algo havia acontecido. Não sei. Um arrepio. Lembrei-me de minha mãe. Credo, Vitor, será que o espírito dela está por aqui? Tornou Beatriz, em tom meio zombeteiro, meio assustado. O comentário de Beatriz causou certa raiva em Lorena, que pensou em agredi-la, mas as mãos de Vitor, pousadas em sua barriga, a detiveram. Por que será que ele vivia segurando o ventre de Beatriz, como se quisesse proteger o ser que se encontrava lá dentro? Estranho mesmo, Bia. De repente, a imagem da minha mãe não me sai da cabeça. Você e seu pai têm mandado rezar missa para ela. Na verdade, não somos religiosos. Eu também não. Mas me ocorreu que o espírito dela talvez esteja necessitando de preces. Você acredita mesmo nisso? Não sei. Mas deve haver alguma coisa além dessa vida. Sua mãe morreu e há de ter ido para algum lugar. Ganhei um livro chamado Nunca Estamos Sós, você conhece? Ele meneou a cabeça, e ela acrescentou. É de um escritor espiritualista chamado Marcelo César. Nota da Sure, para quem quiser ouvir o livro citado que fala sobre o Batomushi, é só ir nos comentários. Tá, e o que tem ele? Fala sobre coisas da espiritualidade e me fez refletir. Hoje em dia, esses assuntos estão muito na moda. E eu penso: onde há fumaça, há fogo. Deve haver um fundo de verdade por trás disso tudo, senão não haveria tanta gente falando a mesma coisa. E aí? Precisamos fazer alguma coisa pela alma da sua mãe. Não conheço nenhum centro espírita, mas acho que seria boa ideia mandar rezar uma missa para ela. O efeito deve ser o mesmo. Vitor ficou em dúvida por alguns momentos, até que considerou. Acho melhor não, Bia. Minha mãe e eu não éramos muito ligados. Ela morreu quando você ainda era criança. Como pode dizer uma coisa dessas? Não guardo lembranças de bons momentos vividos com ela. Só com meu pai. Lorena ouvia tudo sem dizer nada, paralisada com a nova descoberta que fazia. Nunca, em todos aqueles anos em que, depois de desencanada, vivia ao lado de Gilson, se preocuparam em auscultar os pensamentos ou o coração de Vitor. A voz de Beatriz, no entanto, se fez ouvir novamente. Você tem mágoa da sua mãe, e isso não é bom. Não sei, nunca pensei nisso. Minha mãe sempre foi uma estranha para mim. Se for quando viva, que dirá agora que morreu? Seja o que for que sua mãe tenha feito, você deve perdoá-la. Ela o amou à sua maneira. Como é que você sabe?
Que mãe não ama seu filho? Não sei. Minha mãe nunca ligou para mim. Você não sabe, realmente. De qualquer forma, é por causa dela que você está aqui, não é? Como assim? Bom, se não fosse ela, você não tinha nascido. Que papo mais furado, hein, Bia? Não é papo furado. É a realidade. Sua mãe está morta e não pode mais se explicar. Se pudesse, garanto que teria uma boa justificativa para as coisas que fez. Que ela não fez, você quer dizer? Quem cuidava de mim era o meu pai. Quanta mágoa, Victor. Acho que você deveria limpar o seu coração, para não transmitir mágoas familiares ao nosso filho. Como você espera que eu faça isso? Minha mãe morreu. Perdoe-a. O espírito dela, esteja onde estiver, vai compreender e agradecer-lhe por isso. Ele não disse nada, e ela prosseguiu. Então, vamos mandar rezar uma missa para ela. Não custa nada. Você gostaria? Ela assentiu e retrucou. Ela era sua mãe e merece o nosso respeito. Se estivesse viva, estaria feliz com o netinho dela. Lorena sentiu-se envergonhada ante a atitude de Beatriz. A menina a surpreendia. Era ciumenta e geniosa, mas de coração afetuoso e amigo. Sem nem conhecê-la, preocupava-se com ela. Uma emoção diferente tocou os sentimentos de Lorena, que começava a sentir os efeitos do arrependimento. O que lucrava tentando viver num mundo que já não era mais o seu. Está bem, aqui é seu Victor. Se é para fazê-la feliz, eu concordo. Não é para fazer-me feliz. É pela memória de sua mãe, para que ela, onde estiver, receba o nosso afeto e o nosso carinho, para que Deus ilumine o seu coração e faça cintilar, em seus caminhos, a estrela brilhante do verdadeiro amor. Sem saber, Beatriz elevara uma oração de profundo e sincero sentimento. À medida que suas palavras iam ganhando corpo no astral, uma espécie de janelinhas se abriu acima deles, por onde chuviscos de uma luz branda e serena se derramavam do alto bem acima de suas cabeças, envolvendo seus corpos e o ambiente ao seu redor. Em poucos minutos, o resultado dessa chuva luminosa se tornou perceptível, e os três sentiram indescritível bem-estar. Para Lorena, foi como se gotas refrescantes houvessem sido espargidas sobre ela, que experimentou uma nova sensação de conforto e paz. Nunca antes havia sentido nada parecido, e chorou de emoção, voltando os olhos úmidos e sentidos para Beatriz. A moça estava abraçada a Victor, e os dois tinham lágrimas nos olhos. Beatriz estava prestes a se tornar mãe, e Victor via nela tudo o que não conseguira ver em Lorena. Não vou perturbá-los mais, disse ela, aturdida com aqueles sentimentos novos. Vamos entrar, convidou Beatriz, assim que os dois pararam na porta de sua casa. Quando os dois entraram, Lorena não os acompanhou. Havia muito a reconsiderar em sua vida, na sua concepção de felicidade e prazer. De tão abalada, saiu caminhando pelas ruas do condomínio, ao invés de simplesmente usar o pensamento e sumir. Saiu pelo portão principal e atravessou a rua, passando pelo meio dos carros, até chegar à praia do outro lado. O mar estava de um azul profundo raiado de dourado, e ondas espumantes se espalhavam na areia. Lorena contemplou o pôr do sol e foi andando, até passar por um rapaz que, sentado à mesa de um quiosque, bebericava uma cerveja e remoía seu ciúme. Lorena o conhecia, assim como os seus pensamentos e sentimentos. Movida pela curiosidade, parou ao lado dele e perscrutou sua mente. O rapaz era René, que se roía de despeito e indignação. Tinha certeza de que aquela moça era Suzane e não admitia ter sido passado para trás, principalmente porque ela carregava um filho que bem podia ser seu. Quando Suzane terminara com ele, aceitara pacificamente, porque não era insistente e sabia respeitar a vontade dela. Agora,
Contudo, era diferente. Ela estava grávida, e ele não poderia deixar que ela desse a outro filho que era seu. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Por isso, precisava descobrir de quem era, realmente, aquela criança. Lamentava ter que estragar o namoro dela e do ricaço, mas não via outro jeito. No fundo, ainda faria um favor ao rapaz. Ele amava a Suzane, mas não podia negar que ela era interesseira e infiel. Revelar isso a outro talvez fosse um bem. Está perdendo seu tempo, meu jovem, sussurrou Lorena ao ouvido dele. Ela não é Suzane. Mas eu sei quem ela e onde está. Sua Suzane tem proteção. E sabe de uma coisa? Eu não me importo mais. Você também não devia se importar. Aquele filho não é seu, porque ela não é Suzane. Ouviu? René não ouviu, mas uma dúvida atroz atormentou seus pensamentos. De repente, uma quase certeza insistia em dizer que a criança que estava na barriga daquela moça não era seu filho. Só isso conseguiu perceber das palavras de Lorena. O resto, não alcançou, porque seu coração queria, desesperadamente, reencontrar Suzane, e a fisionomia de Beatriz, idêntica à dela, preenchia aquele desejo de uma ilusão passageira e momentaneamente satisfatória. Capítulo 34. Não seria muito natural Beatriz simplesmente tocar a campainha da casa de Amélia e pedir para falar com a namorada de seu filho. Era preciso uma desculpa para ir até lá e outra para fazer perguntas, e Vitor conseguiu-a com o pai. Foi ideia de meu pai dizer que eu precisava de uma entrevista com alguém importante para um trabalho na faculdade, contou Vitor. Disse que se lembrou dela, e ela logo concordou. Você contou a ele o porquê de querermos ir lá? Indagou Beatriz. Tive que contar. E sabe o que é mais estranho? Ela meneou a cabeça. Ele também já viu essa moça. Não me diga. Chegou mesmo a confundi-la com você. Ficou impressionado e curioso. Maravilha. Quando poderemos ir até lá? Ela só pode nos receber na semana que vem. Só na semana que vem? Desapontou-se ela. Não fique assim, Bia. Hoje é quarta-feira. Ela combinou de nos receber na segunda. Bom, que jeito, não é? E depois, para que apressa? Curiosidade, sei lá. Pois segure a curiosidade um pouco. No seu estado, não deve lhe fazer bem. Parece até minha mãe falando. Mãe sabe das coisas. E você também vai saber quando tivermos o nosso filho. Ele a beijou e continuou. O que acha de irmos ao cinema? Boa ideia. Dá-me um tempo para me arrumar. Está bem. Vou esperá-la na sala. Na sala, Carminha ensinava geografia a Nicolas, e Vitor se sentou do outro lado, ligando a televisão bem baixinha. Incomoda? Perguntou ele, e Nicolas fez sinal de que não. Logo uma chave rodou na fechadura, e Renato entrou, franzindo sem ouvir Vitor sentado diante da TV. O que faz aqui a essa hora? Indagou de mau humor, parando diante do rapaz. Estou esperando Beatriz. Nós vamos ao cinema. Não acha que está muito tarde para saírem? Vamos pegar a sessão das 10. Amanhã ela tem aula. E daí? Beatriz não é mais criança. De onde estava, Renato percebeu o olhar de Carminha e procurou não intimidar o rapaz. Como estão os planos para o casamento? Redarguiu, com certa contrariedade. Muito bem. Estamos pensando em marcar a data para o começo de janeiro. Tão cedo? Beatriz vai estar de férias, e eu já terei colado o grau. Sei. E onde é que pretendem morar? Meu pai vai nos dar um apartamento. Seu pai é muito generoso. Disse isso com tanta ironia, que Carminha achou melhor intervir.
Quer que eu mande servir o seu jantar, querido? Não, obrigado, respondeu ele, sem desviar os olhos de Victor. Tive um jantar de negócios. Beatriz veio chegando e logo percebeu o mal-estar entre o pai e Victor. Deu um beijo no rosto de Renato e estendeu a mão para o namorado, que apanhou e se levantou agradecido. Tchau, Renato, falou Victor, passando com Beatriz. Você não devia ficar por aí andando na garupa de uma moto, censurou Renato, buscando um pretexto para impedi-la de sair. Ainda mais no seu estado. Não estou de moto, contestou Victor. Desde que Bia engravidou, troquei a moto pelo carro. Mesmo assim, já é tarde, e ficar acordado até altas horas pode ser prejudicial ao bebê. O bebê dorme na minha barriga, respondeu Beatriz, com certa agressividade. Eu ainda sou seu pai. Mas não é meu dono. E depois, já sou maior de idade e não preciso da sua autorização para sair. Você é maior, mas ainda depende de mim e tem que me obedecer. Não estou fazendo nada demais, protestou ela com veemência. E pare de implicar conosco. Está se tornando repetitivo e sem graça. Eu sou o seu pai, mocinha, está entendendo? O único que você tem. Para me tratar desse jeito, era melhor que não fosse. Renato ficou tão indignado com a resposta que quase lhe deu uma bofetada. Victor, contudo, havia se interposto entre eles e o fitava com olhar hostil. Recuso-me a acreditar que você queira bater na sua filha, exasperou-se ele. Renato encolheu a mão e virou as costas para o rapaz, que puxou Beatriz pela mão e saiu com ela. A moça se deixou levar com lágrimas nos olhos, e foi só quando entrou no carro que o desabafou. Não aguento mais isso. Meu pai enlouqueceu. Victor a abraçou e ligou o motor do carro, fitando seu semblante entristecido. Deixe isso para lá, falou, tentando animá-la. Em breve seremos uma família. Eu, você e o bebê. Ela sorriu e apoiou a cabeça no seu ombro. Sentia-se segura com Victor e tinha certeza de que lhe a faria feliz. O carro saiu pelo portão do condomínio, e eles nem perceberam que René os espreitava no escuro, imaginando o que fazer para se aproximar. No mesmo instante, a campainha estridente do telefone despertou Graziella de seu sonho, e ela ainda relutou para abrir os olhos. Revirou-se na cama, tentando afastar a dor de cabeça, mas a campainha era insistente e não lhe daria trégua. Alô, atendeu ela de mau humor, sentindo as têmporas latejar em reação ao seu grito. Alô, Graziella. Era Amélia. Você nem imagina o que aconteceu. O que? Gilson Betuel acabou de me telefonar. Quem é Gilson Betuel? O pai de Victor, namorado de Beatriz. Como? É isso mesmo. Gilson é dono do jornal Mundo Econômico e me pediu para receber o filho e lhe dar uma entrevista para a faculdade. Não é muita coincidência. Acha que Beatriz estará com ele? A vontade de Graziella era saltitar de alegria, mas precisava se conter. Uma visita de Victor a Amélia podia não representar nada, e talvez ela nem tivesse a chance de falar com Beatriz. Não sei, respondeu Amélia eufórica, mas é um começo. O que você acha? Tenho até medo de achar alguma coisa. Precisamos nos preparar. Você tem que estar presente a essa entrevista. Para quando está marcada? Para segunda-feira. Sei que você tem assuntos importantes a tratar e queria ter tempo para lhe contar. Obrigada, Amélia. Você é a única que tem sido minha amiga de verdade. É claro que Graziella estaria presente nessa entrevista. Ela e Suzane. Se havia um momento para contar a Beatriz toda a verdade, talvez aquele fosse o mais apropriado. Tinha ainda a questão da antipatia que a moça sentia por ela,
e Graziella não queria simplesmente surgir e surpreendê-la com uma revelação fantástica, mas estar presente naquele momento seria avançar um passo em seus planos. A seu lado, Aécio a encorajava, e Graziella percebia a sua presença, embora sem saber que era ele. Estava fantasiando seu encontro com Beatriz, imaginando que ela, ao saber quem era sua verdadeira mãe, deixaria de lado a antipatia natural e se aproximaria dela. Aécio, todavia, não estimulava aquela ilusão, pois sabia que conquistar Beatriz constituiria outra etapa no processo da verdade. Amélia, porém, tocara em um nome até então desconhecido para Graziella. Gilson Betuel era a personagem nova em sua recém-inaugurada trajetória no Rio. Graziella não o conhecia, mas uma sensação de medo a invadiu terrivelmente. Não se preocupe, minha querida, tranquilizou Aécio. Gilson não é mais perigoso. É um homem atormentado pelo remorso e a culpa. Não vai lhe fazer mal. Realmente, Gilson não pensava em fazer mal a Graziella, Suzane ou quem quer que fosse. Só o que desejava era acabar com o que ele considerava uma tortura. Se a verdade toda viesse à tona, tanto melhor. Não tinha mais forças para lutar contra o destino. Lorena estava morta, e ele, pronto para receber sua punição. E claro que não desejava ir para a cadeia, mas estava disposto a assumir o risco em prol da felicidade do filho. De tudo aquilo, só o que lhe importava era Vitor. Ele era um bom rapaz e não merecia passar por tamanha vergonha e decepção. Por isso, ao dar ideia para a entrevista, fizera-o imaginando que Beatriz teria uma grande possibilidade de encontrar-se com Suzane em casa de Amélia. Se aquilo acontecesse, talvez as meninas se entendessem e acabassem conhecendo a verdadeira mãe, que era amiga de Amélia. E, com um pouco de sorte, ninguém descobriria sobre ele nem acusaria Renato, e tudo acabaria bem. Caso contrário, ambos pagariam por seus crimes. Lorena acompanhava seus pensamentos sem saber o que fazer. Se, por um lado, não queria perder o marido e a vida que levava, por outro, não via mais graça naquela luta desesperada para manter a ilusão da vida material. Não tinha mais um corpo de carne, prescindia de necessidades físicas e já não se satisfazia com o prazer que sugava dele. Sabe de uma coisa, Gilson? Disse a seu lado, mas ele não a ouviu. A culpa de tudo é de Renato. Se ele não tivesse matado o pai das meninas, nada disso estaria acontecendo. Na mesma hora, Lorena arrependeu-se do que dissera. Chegara a um ponto de discernimento que sua mente não aceitava mais desculpas como aquela. Acusar outro por suas próprias decisões e atitudes não servia para justificar o que lhe acontecera. Sobretudo porque não estava sendo sincera em seus sentimentos para com Renato. O que nutria por ele era um despeito imensurável pela rejeição que sofrera muitos anos antes. Resolveu ir até a casa dele e encontrou-o adormecido, o corpo astral flutuando alguns centímetros acima do físico, ao lado da mulher. Por pouco ela não o sacudiu, fazendo-o despertar em sobressalto. Conseguiu se conter e cutucou-o levemente, até que ele abriu os olhos. Quando Renato deu de cara com ela, saltou para o chão e já ia gritar, mas ela colocou o dedo indicador sobre os lábios e apontou para Carminha. Preocupado em não acordar a mulher, Renato saiu com Lorena para o jardim. — O que você está fazendo aqui? Perguntou, agressivo. — Pensei que tivesse morrido. — E morri. — Porque veio até aqui então. Seu lugar não é mais esse. — Você sabe o que está acontecendo, não sabe? Ele não respondeu. — Sabe, está apavorado. — Em que isso lhe diz respeito? — Você está morta e não pode ajudar. — Não estou morta, na verdade, como vê. — E posso ajudar, sim. Tenho acompanhado sua filha e o meu filho. — Você é uma presença maligna, esbravejou ele. — Afaste-se de Beatriz.
Procure manter a calma, revidou ela entre os dentes. Estou aqui para ajudar. Quer ajudar? Então desapareça. Por que tem tanta raiva de mim? Eu é que deveria odiá-lo. Não tenho raiva de você. Sempre achei uma mulher inteligente e esperta. Só não quero que Carminha a veja. Se ela me vir, não vai saber quem eu sou. E mesmo que saiba, o que isso vai adiantar agora? Não faço mais parte do mundo de vocês. Eu nunca traí a minha mulher, nunca. Só com você. Não estou aqui para cobrar-lhe nada. Vim apenas pelos nossos filhos. Carminha não pode vê-la, sussurrou ele, olhando em todas as direções para ver se a mulher não vinha. Se ela me vir, ao acordar, terá esquecido. Tudo não passará de um sonho confuso e estranho. O que quer? Rosnou ele. Quero avisá-lo para parar de perseguir Vitor e Beatriz. Eles vão se casar. Desde quando você virou defensora dos dois? Desde que percebi a ilusão em que estava imersa esses anos todos. A vida espiritual há de ser bem mais interessante e útil do que a que tenho vivido. Ouça aqui, Lorena, eu nada sei sobre a forma como você tem vivido. Para mim, você estava embaixo da terra. E não me importo. Só não lhe dou o direito de vir aqui tentar interferir na minha vida e na de minha família. Não estou interferindo, mas vou fazer de tudo para proteger o meu filho e o meu neto. Você vai ver. Não quero mal ao seu filho, se é o que quer saber. E os dois podem até ficar juntos, embora isso me contrarie, em atenção à criança que eles vão ter. Estou pensando em outros meios de me proteger. Graziella e a outra menina são ameaça maior. É contra elas que pretendo lutar. Não vai fazer nada contra Vitor e o bebê? Não. Por amor a Beatriz, pretendo deixá-los em paz, por enquanto. Mas não vou tolerar a presença daquelas duas nas nossas vidas. Muito bem. Dou-me por satisfeita. Lorena rodou nos calcanhares e atravessou o muro, deixando Renato abismado, parado no meio do jardim. Ele remoeu as palavras dela por alguns segundos e voltou para o leito, onde ficou admirando Carminha. Se ela soubesse que ele, um dia, a traíra com outra mulher. Não queria nem pensar naquilo. O caso com Lorena fora uma loucura, uma insensatez. Os dois estavam envolvidos nas malhas do crime, o que lhes valeu uma empatia e uma atração mútua. E ele a admirava. Ela era forte, destemida, arrogante, selvagem. Muito diferente de sua doce e meiga Carminha, a quem realmente amava. Era melhor não pensar mais naquelas coisas. Esperava nunca mais rever Lorena. Ela estava morta, e ele não daria a um morto o poder de interferir na sua vida ou na de sua família. Capítulo 35. Mais do que a indiferença de Suzane, doía em René a mentira que ela inventara, fingindo se passar por outra pessoa só para dizer que não o conhecia. Além de mudar o cabelo e até engrossar um pouco a voz, trocara de nome e insistia que se chamava Beatriz. E, o pior de tudo, estava grávida e não lhe dava o direito de saber se o filho que carregava era dele. Apesar de uma voz interior lhe afirmar que não era, precisava se certificar. René terminou mais cedo as apostas do jogo do bicho e foi postar-se diante do condomínio de Beatriz. Uma hora ela teria que aparecer, e ele não perderia a oportunidade de falar-lhe. Esperou até o final da tarde, quando ela surgiu sozinha em seu carro. No momento em que embicou o veículo na entrada da garagem, ele se aproximou pelo lado do motorista, antes que a cancela de acesso se levantasse completamente. Beatriz levou um tremendo susto e instintivamente olhou para o segurança que ficava na guarita de vigia, e o homem, percebendo seu temor, começou a se aproximar rapidamente. Por favor, Suzane, não faça isso, pediu René com tranquilidade, deixando transparecer que viera em paz. Eu só quero falar com você.
Já disse que não sou essa Suzane, protestou Beatriz, de repente sentindo uma onda de simpatia por ele, como se soubesse que ele não seria capaz de lhe fazer nenhum mal. O segurança se aproximou e indagou com voz autoritária. Tudo bem aí, dona Beatriz? Ela olhou do homem para René e respondeu com certa hesitação. Tudo bem, Reginaldo, obrigada. O segurança se afastou, mas permaneceu olhando para René, desconfiado, mantendo uma posição de alerta. Não quero discutir nem brigar com você, continuou René. Eu só peço que fale comigo um pouco. Onde? Pode ser ali, do outro lado da rua, naquele quiosque. Está cheio de gente. Por favor, vamos. Ela se perdeu num minuto de hesitação, até que acabou por concordar. Voltou de ré com o carro e estacionou em frente ao condomínio. Iria acabar logo com aquele mal-entendido. Sentaram-se a uma mesa mais para perto da rua, de onde ela podia enxergar o condomínio e o segurança na guarita. Pediram um refrigerante, e ela foi logo dizendo. Não sou quem você está pensando. Então quem é? Revidou René com ironia. Um clone da Suzane. Se isso fosse possível, muita gente acreditaria. Ou que eu tenho uma irmã gêmea. Mas a verdade é que sua namorada é alguém que se parece muito comigo, mas não sou eu. René afitou incrédulo. Eu sinto muito. Beatriz abriu a bolsa e retirou sua carteira de identidade, estendendo-a para René. Ele apanhou e fitou a fotografia, onde Suzane lhe aparecia séria e linda. Leu o nome, e a frustração o dominou. Aquela moça, efetivamente, não se chamava Suzane, mas Beatriz. No entanto, algo em particular lhe chamou a atenção. A data de nascimento. Vocês nasceram no mesmo dia. O estranhou. Como? Tornou Beatriz perplexa. Você e Suzane nasceram no mesmo dia. Como me explica isso? Não posso explicar. E não acredito que você esteja falando sério. Estou, sim. Quando vi o seu nome, quase acreditei em você. Mas a data de nascimento é a mesma. É muita coincidência, não acha? O que você fez? Falsificou uma carteira de identidade? Já disse que não sou Suzane, contestou ela com raiva. Só não percebe quem não quer. Ou quem está tão apaixonado que vê a mulher que ama no rosto de qualquer outra. Está bem, acalme-se, pediu ele. Mas se você não é a Suzane, como explica o fato de ser igualzinha a ela e ter nascido no mesmo dia? Não explico. Ela estava nitidamente zangada e cruzou os braços sobre o ventre recém-desenvolvido, fazendo com que a atenção de René se voltasse para ele. Para quando é o bebê? Para novembro, ela percebeu a insinuação no olhar dele e arrematou furiosa. E ele não é seu. É de Victor, que é o meu namorado, e o fato de você insinuar que ele possa ser seu, mesmo que eu saiba que isso é um absurdo, é uma ofensa à minha honra e dignidade. Falava com tanta convicção que René começou a acreditar que ela não era mesmo Suzane, mas outra incrivelmente parecida com ela. Perdoe-me. Balbuciou, agora notando diferenças quase imperceptíveis entre Suzane e a moça que tinha diante de si. Suzane não tem essa pequena cicatriz debaixo do queixo. Beatriz colocou o dedo na cicatriz quase invisível e respondeu de mau humor. Ganhei isso ao cair da cadeira de balanço quando era bem pequena. E ela também não tem esse sinal perto da orelha. Nem os dedos tão longos. Pelo visto você conhece Suzane muito bem. Mas uma coisa vocês têm que é indubitavelmente idêntica. O que? Os olhos. Nunca vi olhos assim, a não ser em Suzane. Ouça. Como é mesmo o seu nome? René. Ouça, René, posso ser muito parecida com Suzane, mas não sou ela e acho que já deu para você perceber isso.
Não entendo porque há uma moça igual a mim andando por aí, mas juro que vou descobrir. No entanto, quero que você pare de me perseguir. Concordei em vir aqui falar com você para esclarecermos, de uma vez por todas, esse mal-entendido. E agora que você já sabe que eu não sou ela, gostaria que me deixasse em paz. René não sabia que Suzanne havia sido adotada. Este era um detalhe importante de sua vida que ela nunca lhe contara. Aliás, ele conhecia muito pouco de sua vida em Brasília. Só sabia quando ela nascera porque certa vez a surpreendera lendo uma revista de astrologia na banca de jornal. Ela lhe dissera a data de seu nascimento, e ele registrara. Acho que você e Suzanne podem ser irmãs gêmeas, afirmou convicto. Isso é impossível. Por quê? Porque meus pais são outros. Eu nasci aqui. Só tenho um irmão. Como é que você pode ter certeza? Eu tenho. Pois, para mim, vocês são irmãs gêmeas que foram separadas ao nascer. É a única explicação. Essa sua explicação é absurda. Porque meus pais se desfariam de umas filhas e só ficariam com a outra. Ou os pais dela. Ou vocês duas foram adotadas. Isso é um disparate, protestou ela, levantando-se zangada. Eu nasci da barriga da minha mãe e nunca tive uma irmã gêmea. Acalme-se, pediu ele, fazendo com que ela tornasse a se sentar. Eu não falei por mal. Só estou tentando compreender as coisas. Não há o que compreender. É coincidência, só isso. Existe por aí uma garota chamada Suzanne que é muito parecida comigo. E é minha sósia. Como as pessoas que imitam celebridades. Essas pessoas se esmeram para mudar a aparência, copiam gestos e roupas, cortam os cabelos, fazem miséria para ficar parecidos com os outros. Mas vocês duas, não. São iguais sem artifício algum, mesmo com os cabelos e o corpo diferentes. Não pode ser. Pode não ser agradável para você, mas que é verdade, é. Meus pais me teriam contado. Será? E eu tenho outro irmão. Isso não quer dizer nada. Beatriz olhou para ele com os olhos cheios de água, e René se comoveu, arrependendo-se de haver procurado aquela moça tão linda e tão doce para levar-lhe uma dúvida tão cruel. Não fique assim, tornou ele brandamente. Não é o fim do mundo. Como quer que eu me sinta? Sempre eu acreditei ser filha dos meus pais. Não estou dizendo que não é. Você afirmou que eu posso ter sido adotada. Foi apenas uma suposição. É que você e Suzanne são tão parecidas. E nascemos no mesmo dia. Bom, isso é um fato. Como é que duas pessoas que não se conhecem, que nunca se viram, podem ser idênticas e ter nascido no mesmo dia? Hein? Como é que você responde isso? Ele já havia dado a resposta, mas não queria repetir. A hipótese de gêmeas é a mais provável, não acha? Desculpe-me se coloquei essa dúvida na sua cabeça, falou René, agora totalmente arrependido de ter abordado Beatriz. Eu não devia tê-la procurado. Ainda mais no seu estado. Mas procurou, e agora não dá para fingir que nada aconteceu. Você já implantou a dúvida na minha cabeça, e eu só vou sossegar quando descobrir. Como? Como pretende descobrir? Por incrível que pareça, sei mais dessa Suzanne do que você imagina. Você sabe de Suzanne? Repetiu ele incrédulo. Sei. Quer dizer, não exatamente. Você não foi a única pessoa que me falou de outra moça tão parecida comigo. Não? Não. Se quiser saber, a própria mãe do namorado dela me falou isso. René abriu a boca, estupefato, e não conseguiu dizer nada. E eu tenho um encontro marcado com essa senhora na próxima segunda-feira, quando tenciono descobrir tudo. Você tem que me contar o que descobrir.
Pelo amor de Deus, eu lhe imploro. Não sabe como é importante para mim. Era isso mesmo que eu ia lhe perguntar. Qual o seu interesse em tudo isso? Quero dizer, Suzane não é sua namorada, porque namora o filho de Dona Amélia. Você me parece uma boa pessoa, e acho que não tem problema me abrir com você. A verdade é que Suzane só namora esse tal de Leandro porque ele é rico, e eu não sou. É só isso. Mas sei que ela me ama. Foi o que pensei. Suzane é ambiciosa, e eu não posso dar o que ela quer. Mas você transou com ela. Se não, quando nos confundiu, não estaria pensando que meu filho poderia ser seu. É claro que eu transei com ela. Muitas vezes. Até que um dia ela se mudou com uma mulher e nunca mais a vi. Com uma mulher? Ele assentiu. Estranho. Pensei que fosse a mãe do namorado, porque sei que os pais dela morreram num acidente de carro em Brasília. Espero poder descobrir esse mistério. Vai me contar depois? Não sei. Quer dizer, não quero me meter na vida de vocês. Se Suzane não quer que você saiba onde ela está, acho que não tenho o direito de lhe contar. Você é uma boa menina, afirmou ele emocionado, passando a mão sobre a dela. Cheia de dignidade. Ela era tão parecida com Suzane, que ele, por um momento, deixou-se levar pela ilusão de que poderia amá-la no lugar da outra, mas Beatriz, percebendo a sua emoção, retirou a mão gentilmente e falou com brandura e, ao mesmo tempo, convicção. Não se deixe enganar por uma ilusão. Sou parecida com Suzane, mas não sou ela. Meu nome é Beatriz e amo meu namorado, com quem vou me casar e ter um filho. Sei disso. O admitiu, enxugando os olhos com as costas das mãos. E não se preocupe, não vou misturar as coisas. Eu apenas me deixei envolver pela emoção, mas isso não vai tornar a acontecer. Que bom. Não gostaria de perder contato com você. Acha que seria aconselhável? Tenho medo que você acabe confundindo as coisas. Não seria bom para nenhum de nós, principalmente, para você. Não vou, prometo. É que gostaria de lhe pedir um favor. O que é? Se você se encontrar com Suzane, diga-lhe que ainda amo, apesar de tudo. Beatriz sentiu-se tocada com a sinceridade das palavras e do sentimento de René, e respondeu cheia de compreensão. Se ela for mesmo Suzane, prometo que lhe direi. Não se esqueça, contudo, de que ela tem um namorado, e você não sabe o quanto ela o ama. Não o ama. Eu sei. Ela não estava em condições de discutir ou avaliar os sentimentos de outra pessoa que nem ao menos conhecia. Bem, disse ela, fazendo menção de que ia se levantar, acho que é só isso. Já está ficando tarde, e minha mãe me espera para o jantar. Eu sei, ele anotou o número do telefone dele num guardanapo e estendeu para ela. Ligue-me quando puder. Pode deixar, René, concordou ela, apanhando o papel e guardando-o na bolsa. Telefonarei para lhe contar o resultado da minha visita a Dona Amélia. E nada mais. Não esperarei nada além disso. Obrigado. Ao deixá-lo, Beatriz levava uma impressão diferente daquela que fizera na primeira vez em que o vira. René era um rapaz educado e gentil, confuso com toda aquela semelhança e terrivelmente apaixonado por uma mulher que, ao que parecia, o trocara por um punhado de dinheiro. Não era uma história nova nem seria a última. Mas ela não pretendia se envolver nos problemas pessoais de René ou de Suzane. Estava mais preocupada com a afirmação que lhe fizera de que Suzane poderia ser sua irmã gêmea. Por mais que procurasse não pensar naquilo, a desconfiança não saía de seu pensamento, e uma sensação de fatalidade foi tomando conta do seu coração. As coincidências eram demais. Será que fora mesmo adotada? E se fora, por que seus pais nunca lhe falaram nada? Não. Na verdade,
René estava enganado. A vida possuía estranhos mistérios que ninguém conseguia revelar. E o porquê de existir uma garota igualzinha a ela, nascida no mesmo dia, talvez fosse um desses mistérios. Capítulo 36. A preocupação era uma constante agora na vida de Gilson. Sentia que o inevitável estava para acontecer e não podia fazer nada para impedir a torrente que ameaçava se derramar sobre a sua vida e inundar a sua felicidade. No que estava pensando ao marcar aquela entrevista do filho com Amélia. Estava arriscando muito, apostando bastante além do que poderia bancar. Mas não tinha jeito. O plano estava articulado, e tudo se resolveria rapidamente. O encontro com Suzane fora decisivo. Achava-se velho para se submeter a uma atitude vergonhosa feito a que ele jurou a si mesmo que jamais tornaria a desempenhar um papel tão desagradável e indigno. Não queria ser preso, mas tinha que assumir os riscos pelo que fizera. Se algo acontecesse, a responsabilidade era sua. Tinha em mãos o endereço da mãe verdadeira de Beatriz, mas não se atrevia a procurá-la. A experiência com Suzane já fora suficiente. De onde estava, Gilson ouvia o filho falar ao telefone com Beatriz, fingindo não prestar atenção ao que ele dizia. Só lamentava por ele. Não queria vê-lo envolvido em tamanha sordidez, mas não tinha mais jeito. Vitor comentava algo sobre o rapaz que confundira a Beatriz com Suzane no outro dia, na praia, e Gilson cerrou os olhos, derramando lágrimas silenciosas enquanto escutava tudo. Não. Decididamente, não havia outro jeito. Pelo bem de todos, tinha que fazer aquilo. Vai sair? O indagou, assim que Vitor passou pela sala. Vou me encontrar com Beatriz. Está tudo bem? Está. Ele saiu, e Gilson se entregou novamente a seus pensamentos. Lembrava-se de Lorena e de tudo que fizera por ela. Fora um fraco que se deixara arruinar por amor, mas agora estava decidido. Lorena partira de vez e não poderia impedi-lo nem ser prejudicada pelos seus atos. Ao contrário do que pensava, Lorena estava a seu lado, pronta para aceitar as consequências do que ele fizesse. Se perdesse seu lugar na casa, não fazia mal. Aquele não era mais o seu mundo, e ela começava a tomar consciência disso. Não que estivesse feliz com a perspectiva de perder sua pousada, mas pensava em como fazer para iniciar novos rumos. Será que, se pedisse, alguém viria buscá-la? Resolveu sair ao encalço do filho, para afugentar o desânimo. Beatriz desligou o telefone e ficou alguns minutos fitando o vazio, procurando não pensar no encontro que tivera com René. Foi para o quarto que a mãe transformara em ateliê e onde se entretinha a desenhar um novo modelo de joia. Carminha levantou os olhos quando ela entrou e sorriu. Algum problema, minha filha? Nenhum. Beatriz deu a volta na mesa e deu uma espiada no desenho, indo sentar-se num pequeno sofá embaixo da janela. Você se lembra de quando estava grávida de mim? Indagou de repente. Carminha gelou. Como podia se lembrar de algo que não vivenciara? Por que a pergunta? Gostaria de saber se a sua gravidez foi parecida com a minha. Você ficou enjoada? Um pouco. Eu não sinto enjoo algum. Que bom, Beatriz. E eu nasci de parto natural ou cesariana? Normal. Vocês ficaram felizes? O que você acha, minha filha? Não está feliz com o seu filho? Estou. Mas por que você e papai esperaram tanto para ter filhos? Do jeito que você adora crianças, não faz sentido terem esperado quase 10 anos para ter o primeiro. Ela começou a gaguejar e acrescentou com cautela, na verdade, perdi 3 bebês antes de você nascer. Perdeu? Por que nunca me falou sobre isso? É doloroso demais, você não acha? Ela tentou fugir, para não se ver envolvida na mentira.
E o que aconteceu para você conseguir engravidar de repente? Ela deu de ombros e procurou responder com naturalidade. Fiz um tratamento. Deu certo, pelo visto. Deu. E depois você fez outro. Como assim? Para o Nicholas? Ou você já tinha se curado do seu problema na primeira vez? Por que tantas perguntas? Você me diria se eu tivesse sido adotada, não diria? Carminha quase caiu da cadeira e, embora conseguisse manter a calma aparente, retrucou com certa impaciência. Não vejo o porquê desse interrogatório sem sentido. Eu tive problemas de fertilidade, fiz um tratamento e tive 2 filhos. Qual o mistério? Você não me respondeu, mãe. Contaria ou não se eu tivesse sido adotada? Que besteira, Beatriz. Por que não responde a minha pergunta? Você não foi adotada, logo, não teria nada que contar. Não foi, mas se tivesse sido? Você me contaria? Carminha olhou com profunda mágoa, sentindo uma vontade louca de chorar. Você está me magoando. Isso não são coisas que se pergunte a uma mãe. Por quê? Só porque acho que tenho o direito de saber se fui adotada. Você não foi adotada, gritou descontrolada. E se tivesse sido, não faria a menor diferença. Eu a amo mesmo assim. Mentir não é tão fácil, mãe. Não estou mentindo. Não digo que esteja. Mas existe algo muito estranho acontecendo na minha vida, e pretendo descobrir o que é. O que? O que está acontecendo na sua vida além do fato de você estar grávida? Você sabia que tem uma moça por aí que dizem que é igualzinha a mim? Tem muitas pessoas parecidas no mundo, falou Carminha, entre surpresa e apavorada. Mas essa pessoa é praticamente um clone, segundo dizem. Ou uma irmã gêmea. Besteira. Você só tem um irmão e sabe disso. Por que está tão alterada, mãe? Não estou lhe perguntando nada demais. Está, sim. E está me ofendendo. Desde quando adotar um filho é ofensa? Não distorça as minhas palavras. Não foi isso que eu disse. O que quis dizer é que você me ofende achando que não é minha filha de verdade e que eu menti para você. E não mentiu? Não, não menti. Ela se encheu de coragem para validar a sua mentira, afirmando com voz firme e segura. Você não foi adotada e, se tivesse sido, eu lhe contaria. Está satisfeita? Beatriz a fitou com ar cético, mas não tinha o direito de duvidar e respondeu de forma simples. Estou. Então, por favor, me deixe trabalhar. Preciso terminar o desenho dessa joia até amanhã de manhã. Fingindo despreocupação, Carminha voltou a atenção para o caderno de desenhos que tinha aberto na mesa, e Beatriz saiu do ateliê. Ouvira a voz de Vitor vinda da sala e foi ao seu encontro. No instante seguinte, Carminha rasgou a folha com o desenho da joia e atirou-a longe, fazendo o mesmo com todas as folhas em seguida, uma a uma, e chorando descontrolada. Deixou o corpo arriar sobre a mesa, sacudido pelos soluços aflitos, e permaneceu ali, quieta, com medo de se mexer e deixar transparecer, em cada mínimo gesto, a mentira que, pela primeira vez, fora obrigada a contar à filha. Parada de frente a ela, Lorena acompanhava a cena e não pôde deixar de sentir certa piedade pelo seu estado. Desde que ouvira aquela prece de Beatriz, fora tomada por um sentimento de empatia que a fazia compadecer-se do sofrimento alheio. Renato chegou mais tarde e saiu à procura da mulher pela casa. Não demorou muito e a encontrou adormecida no ateliê, com Lorena, invisível, sentada no chão a seus pés. Acendeu um pequeno abajur e, ao se aproximar, percebeu as folhas rasgadas e atiradas por todo lado. Colocou a mão em seu ombro e a chamou pelo nome. Carminha. Acorde,
Carminha, já é tarde. O que foi que houve? Logo que abriu os olhos e percebeu que era o marido quem a chamava, Carminha se atirou em seu pescoço e desatou a chorar novamente.